Olá, aqui é o Rodolfo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje o objetivo do vídeo é te ajudar a entender como a poupança funciona na prática. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou contar as verdades que ninguém te conta sobre a poupança. A primeira coisa que a gente deve entender sobre a poupança é que ela não pode ser considerada como investimento. É porque um ativo, para ele ser considerado como investimento, ele tem que te gerar renda passiva, tem que multiplicar o seu patrimônio e render, no mínimo, as taxas que os ativos livres isentos de risco, ou seja, os ativos do tesouro rende. E a poupança não faz isso, principalmente no longo prazo, ela faz totalmente ao contrário. Ela rende menos do que os ativos livres isentos de risco, ela não te gera renda passiva, ou seja, não tem como você viver dela se você investir nela todos os meses, e principalmente ela não consegue multiplicar o seu patrimônio. E a nossa primeira reflexão sobre a poupança é: se a poupança não pode ser considerada como investimento, por que as pessoas insistem ainda em colocar o seu dinheiro na poupança? Se você é uma pessoa que se interessa por educação financeira, finanças e investimentos, já se inscreva aqui no canal para sempre ser notificado quando eu postar um novo vídeo. E se você já é inscrito, deixe seu likezinho, deixe seu joinha para que esse vídeo aí apareça para mais pessoas. As pessoas ainda guardam o seu dinheiro na poupança por uma questão cultural, tradicional, muitas das vezes até uma questão que passa de pai para filho, de avô para neto, enfim. Até porque o primeiro banco a ser lançado, lá na época de Dom Pedro, com esse banco também veio a poupança. Então, na época, era o único lugar que as pessoas tinham para guardar dinheiro. Naquela época não existia bolsa de valores, não existia os títulos do tesouro, não existia fundos imobiliários, não existiam esses investimentos que a gente tem a oportunidade todos os dias de estar investindo. E as pessoas criaram o hábito de deixar o seu dinheiro na poupança, principalmente quando os meios de comunicação tomaram força aqui no país, que o governo ele incentivou muito a propaganda, fez muita propaganda para que as pessoas investissem na poupança, até porque esse dinheiro da poupança ele é usado em alguns setores do Estado, principalmente no setor de habitação. E com isso as pessoas criaram o hábito ali de colocar o seu dinheiro na poupança. E a poupança ela vem caindo em desuso, principalmente nos dias de hoje, nos dias atuais, onde a gente vive a era da tecnologia da informação, onde as pessoas abrem contas digitais, têm a oportunidade de investir em CDBs, em cofrinhos, em caixinhos. Também as pessoas estão tendo a oportunidade de investir em títulos do tesouro, fundos imobiliários. Isso tudo de uma forma online, de uma forma prática, de uma forma simples e principalmente, o mais importante, gratuitamente. Então, para você, por exemplo, investir hoje na bolsa de valores, você comprar uma ação, só você cadastrar uma conta ali na corretora e você consegue investir tranquilamente numa ação com menos de R$ 10. A poupança ela tem algumas vantagens e a primeira delas é a mais importante, é que quando você investe na poupança você está respaldado pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, né, que funciona como uma seguradora. Então, porventura, se o banco quebrar, esse seguro ele vai te ressarcir até 250 mil por instituição e até 1 milhão por CPF. Ou seja, se você tiver 1 milhão espalhado em 4 instituições diferentes, alocada em poupança, o FGC ele vai te dar esse respaldo. Também, outro fator importante é que a poupança não tem imposto de renda. Então, no momento que você investe ali na poupança, você consegue resgatar todo o seu capital investido, mais o lucro, mais a rentabilidade, sem pagar imposto nenhum. E a pior desvantagem da poupança são as taxas. A rentabilidade da poupança gera em média de 0,5% ao mês. Isso vai dar basicamente 8% ao ano, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do período. Isso daí é bastante ruim, até porque não tem lógica, não tem cabimento você alocar o seu dinheiro no lugar onde ele vai render 8% ao mês, quando a taxa Selic está batendo 15% ao ano, quando você tem um IPCA mais pagando 8,5 mais o IPCA, que é o nosso índice da inflação. Isso significa dizer que no longo prazo você só vai perder todo o dinheiro. E pior ainda, o seu dinheiro ele nem vai render a inflação, ou seja, quando você for resgatar esse dinheiro ali, principalmente no longo prazo, você vai perder poder de compra. E tem uma regra na poupança também que é muito importante: se a taxa Selic ela estiver batendo menos do que esses 8% ao ano, a poupança ela é obrigada a rentabilizar só 70% da taxa Selic. Ou seja, em todos os casos, a poupança sempre vai render menor do que a nossa taxa Selic. E tendo em vista que a poupança sempre vai render menos do que a nossa taxa Selic, não faz sentido nenhum botar dinheiro na poupança. Uma das primeiras coisas que a gente olha quando a gente vai fazer um investimento é a taxa.
Eu não estou falando que a taxa é o principal fator de um investimento, porém, é uma das coisas que a gente logo de cara, a gente vai olhar, até porque se a taxa não vale a pena, a gente já nem vai perder tempo olhando os outros indicadores. É claro que a gente tem que analisar o risco, tem que ver se a empresa é uma empresa sólida, enfim, tem que ver se a empresa vai gerar fluxo de caixa, mas olhando para esse viés da taxa. Não faz sentido alocar o seu dinheiro num lugar onde ele vai render 70% da taxa Selic, por mais que esse 70% vai ser um 70% sem imposto, onde às vezes a taxa Selic está batendo 12, 14, 15% ao ano, como aconteceu no ano passado, em 2025. A taxa Selic bateu 15% ao ano, ou seja, é mais do que o dobro do que a poupança. E outra, os títulos do Tesouro, né, e aí estamos falando do Tesouro Reserva, Tesouro IPCA+, o próprio Tesouro Selic, são os títulos chamados livre isento de risco, ou seja, são os títulos que você pode investir tranquilamente, que você não vai tomar volta, que você não vai tomar calote. Por quê? Porque o governo ele tem a capacidade de fazer algo que ninguém pode fazer, que é imprimir moeda, ou seja, no limite, se a economia estiver quebrada, se o Estado não tiver dinheiro, ele vai imprimir ali papel e vai te pagar. É a mesma coisa se você tivesse uma máquina de fazer dinheiro aí na sua casa, ou seja, se você tivesse uma impressora de fazer dinheiro aí na sua casa. De fato é que você nunca ia ter problema de dinheiro, tá? Porque o momento ali que sua conta atrasasse, você ia tranquilamente ali imprimir dinheiro e ia pagar. E é isso na prática que o Estado faz. Então, quando você vê um lugar para você guardar dinheiro, que ele rende 70% daquilo que o governo está pagando, você já subentende que aquele lugar ali não é o melhor lugar para você guardar o seu dinheiro, não é o melhor lugar para você investir o seu dinheiro. Não só os títulos do Tesouro, também como se você investir em qualquer título de renda fixa, que são os títulos aí mais tranquilos, mais seguros aí para você estar investindo, como o LCI e LCA, que tem a própria garantia do FGC, como também os CDBs, que tem a liquidez diária, ou seja, ao momento que você precisar do dinheiro, você pode resgatar tranquilamente. Todos esses títulos vão tranquilamente ultrapassar a poupança sem sombra de dúvidas. Por mais que um CDB tenha imposto de renda também, assim como os títulos do Tesouro, ainda assim é muito mais vantajoso você investir nesses títulos. LCI e LCA tem uma vantagem a mais, porque são os títulos aí isentos de imposto, ou seja, no momento que você investir seu dinheiro ali, o lucro todo obtido vai diretamente para o seu bolso com 0% de imposto, até porque o governo isenta o imposto desses títulos, porque ele entende que a isenção de imposto desse título vai ser uma atratividade a mais para o investidor, e aí ele entende que também isso é um incentivo a mais para o setor de agro, para o setor imobiliário. Em suma, se você quiser guardar o seu dinheiro, seja para uma reserva de emergência, para juntar o seu dinheiro para comprar uma casa, um carro, enfim, até mesmo colocar o seu dinheiro ali que está perdido, que você não sabe o que você vai fazer no primeiro momento, é bom que você vislumbre outras possibilidades de investimento, como Tesouro Reserva, CDB, como um LCI, um LCA, até mesmo o Tesouro IPCA, o Tesouro Selic, enfim, esses títulos são bem mais atrativos do que a poupança. Se você for tomar uma decisão, é bom que você sempre tome uma decisão dos títulos que renda, no mínimo, os títulos livres e isentos de risco, que são os títulos do Tesouro. Então, se você investir algo que rende menos do que o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA, já são investimentos para você não estar colocando seu dinheiro, até porque no longo prazo você provavelmente vai ver o seu patrimônio derreter e perder dinheiro com isso. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, não deixe também de deixar os seus comentários, as suas dúvidas aqui abaixo. Por hoje é só, abraços e até a próxima.